O acontecimento mais importante do século XX para a humanidade foi, sem sombra de dúvidas, a Revolução Russa de 1917. No vídeo de hoje, traremos a primeira parte da história deste acontecimento importante que emancipou a vida do movimento operário no mundo todo. Mas, antes, pedimos que se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Ajude-nos a combater os mitos anticomunistas que atrapalham a evolução da humanidade. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Desde a Comuna de Paris de 1871, que foi uma das mais importantes insurreições populares do século XIX, não havia revoltas em massa na Europa Ocidental. Na Rússia, porém, a onda de protestos em massa entre os operários e camponeses aumentava rapidamente a cada década. O estágio imperialista de desenvolvimento capitalista agravou, ainda mais, as contradições que já existiam na Rússia czarista. Lado a lado, com a indústria moderna e o capital financeiro, existiam ainda formas medievais de propriedade da terra, e como resultado, relações semifeudais nas áreas rurais. Em nenhum outro país da Europa se encontra chocantes contrastes sociais. Na Rússia daquele período havia as bem iluminadas cidades modernas com enormes fábricas e luxuosas residências de banqueiros e magnatas industriais. Por outro lado, existiam pequenas aldeias afastadas onde as pessoas usavam sapatos de fibra caseira, cultivavam as suas terras com arados antiquados e faziam as colheitas à mão com foices, entregando quase metade da produção aos proprietários. O capital dos monopólios, nacionais e estrangeiros, não só não interferiu com estes vestígios da servidão como, para garantir o lucro, faziam de tudo para que eles não desaparecessem. O atraso geral do país, e a pobreza da maior parte da população, dava oportunidades ainda maiores para intensificar a exploração dos trabalhadores. A situação criava ódio na classe trabalhadora e na numerosa classe de camponeses existentes nas condições semifeudais da Rússia. As massas populares da Rússia sofriam, não só em resultado da opressão capitalista, mas, também, pelo tratamento arbitrário de que eram vítima por parte dos proprietários e da despótica máquina de Estado czarista. A atmosfera se tornou cada vez mais tensa. Estava iminente uma revolução de massas populares à escala nacional. A revolução era conduzida e organizada pela classe operária que, nesta altura, já tinha adquirido muita experiência útil no movimento de greves, e tinha sido endurecida pelas lutas de classe das décadas precedentes. Com a crise industrial na virada do século, as atividades revolucionárias do operariado e do campesinato adquiriram relevo. Cresciam, cada vez mais, atividades subversivas que iriam se tornar fundamentais para o movimento revolucionário. Esta onda, o fluxo crescente, de atividade revolucionária, atingiu as camadas democráticas da intelectualidade russa. Houve protestos estudantis em muitas cidades universitárias, como suporte à crescente onda revolucionária que se via. No verão de 1903, uma série de greves isoladas nas cidades industriais do sul evoluiu para uma enorme greve geral que ia de Odessa e Rostov-no-Don, até Baku e Batumi. Mobilizou-se 200 mil trabalhadores de várias nacionalidades, russos, ucranianos, armênios, georgianos e azerbaijãos. A dimensão das greves, bem como a coesão entre os operários de diferentes nacionalidades, era coisa que não se tinha visto antes, em qualquer outro país naquele período. O proletariado russo estava, claramente, a se tornar a vanguarda do movimento revolucionário internacional. Para realizar com êxito seu papel histórico, era imperativo que a classe operária russa fundasse um partido marxista revolucionário. Os sociais-democratas russos, desde o tempo do Grupo de Emancipação do Trabalho, estavam sempre a chamar a atenção para este fato. Segundo Lenin, o primeiro grupo marxista russo foi fundado por Plekhanov na Suíça, em 1883. O grupo trabalhou a propaganda do marxismo na Rússia e golpeou o populismo, o principal obstáculo ideológico na difusão do marxismo e do movimento operário social-democrata na Rússia. Os dois projetos de programa dos sociais-democratas russos, de 1883 e 1885, escritos por Plekhanov, e publicados pelo grupo Emancipação do Trabalho, foram um passo importante na preparação e formação do Partido Social Democrata da Rússia. O grupo tinha laços com o movimento operário internacional,
bem como, a partir do primeiro Congresso da Segunda Internacional, realizado em Paris em 1889. O grupo, durante todo o tempo da sua existência, representou a social-democracia russa em todos os congressos da Internacional. Ao mesmo tempo, o grupo, Emancipação do Trabalho, caiu em sérios erros, sobreestimava o papel da burguesia liberal, bem como subestimava o espírito revolucionário do campesinato como reserva da revolução proletária. Assim, este grupo dificultava, ao máximo, a causa pelo qual lutava, a revolução. Estes erros foram o germe dos futuros pontos de vista mencheviques de Plekhanov e outros do mesmo grupo. Lenin disse que este grupo apenas lançou os fundamentos teóricos da social-democracia e deu o primeiro passo ao encontro do movimento operário. O primeiro núcleo revolucionário de fato, de um partido deste tipo, foi a Liga da Luta para a Emancipação da Classe Operária, que Lenin tinha fundado em 1895 em São Petersburgo, e que tinha sido dissolvido pela polícia pouco depois, devido à sua natureza perigosa ao regime. A Liga da Luta para a Emancipação da Classe Operária foi fundada e organizada por Lenin no outono de 1895. Agrupava uns 20 círculos operários marxistas de Petersburgo. Todo o trabalho da União de Luta se baseava nos princípios do centralismo e numa rigorosa disciplina. À frente da União de Luta, encontrava-se o Grupo Central, dirigido por Lenin. Na noite de 8 para 9, de 20 para 21, de dezembro de 1895, foi detida grande parte dos militantes da União, entre os quais Lenin. Este destino era comum a todos os círculos comunistas. Foi também confiscado o primeiro número do jornal Рабочее Дело, que já estava preparado para a composição. Na prisão, Lenin continuou a dirigir a atividade da União, ajudando-a com os seus conselhos, enviando cartas e panfletos cifrados. Além disso, escreveu a brochura sobre as greves e o projeto e explicação do programa do Partido Social Democrata. Nesta época, as atividades de Lenin já eram bastante agitadas e voltadas à luta revolucionária e pela construção de um partido. A importância da União de Luta pela Emancipação da Classe Operária, de Petersburgo, consistiu em que a organização, segundo a expressão de Lenin, foi o germe do Partido Revolucionário, que se apoiava no movimento operário, e dirigiu a luta de classe do proletariado. Os membros da União, que tinham ficado em liberdade, participaram na preparação e realização do primeiro congresso do POSDR, e na elaboração do manifesto, publicado em nome do Congresso. Assim, elevaram as tarefas de organização enquanto preparavam a luta pela liberdade dos presos. Mas, a prolongada ausência dos fundadores da União de Luta, sobretudo, de Lenin, enviados à Sibéria, facilitou a política oportunista entre os jovens economistas. Estes, desde 1897, através do jornal Рабочее Дело, introduziam o trade unionismo e o berstenianismo. No segundo semestre de 1898, a direção da União passou totalmente para as mãos dos mais declarados economicistas, os partidários do Рабочее Дело. Esta corrente ideológica atrapalhava a organização revolucionária, ainda incipiente, de crescer. Os representantes de algumas organizações sociais-democratas efetuaram uma reunião ilegal em Minsk, onde anunciaram a fundação do Partido Trabalhista Social-Democrata Russo. Este partido também é conhecido como Partido Operário Social-Democrata Russo. Contudo, também, esta iniciativa foi jugulada à nascença, porque os que estiveram presentes no primeiro congresso do partido foram logo presos, deixando os comitês, bem como os grupos clandestinos espalhados por todo o país, novamente, sem uma direção central. Em 1900, por iniciativa de Lenin, recém-chegado do exílio na Sibéria, revolucionários marxistas russos começaram a publicar em Stuttgart um jornal chamado Iskra, a Faísca. O editorial do primeiro exemplar, chamado As Tarefas Urgentes do Nosso Movimento, foi escrito por Lenin. Na Rússia czarista, onde não havia liberdade de expressão, de reunião ou de associação, este jornal clandestino era o único meio de fazer agitação política, em larga escala, bem como de organizar as fileiras dos trabalhadores progressistas na luta contra o czarismo. Exemplares do Iskra, impressos no estrangeiro,
entravam clandestinamente na Rússia pela Romênia, pelo Irão, pela Finlândia, pela Alemanha e outros países. Estes países ajudavam constantemente o movimento operário russo. A seção editorial nomeou alguns agentes, sobretudo, revolucionários profissionais experimentados, que distribuíam o jornal por todos os cantos da Rússia e estabeleceram apertados laços com os comitês sociais-democratas locais, faziam um recrutamento regional. Tipografias clandestinas de Kishinev e Baku ajudaram também a garantir ao Iskra uma larga circulação. O jornal imprimia não só artigos de propaganda como estava atento a todos os acontecimentos da época, imprimindo relatórios dos seus correspondentes em toda a Rússia. O Iskra desempenhou um papel fundamental no trabalho preparatório para o segundo Congresso do Partido Trabalhista Social-Democrata Russo, que se realizou em 1903. A Iskra de Lenin era o principal difusor de ideias revolucionárias no período. Neste congresso, Lenin e os seus companheiros, os duros iskraístas, defenderam, coerentemente, os princípios que tinham elaborado para um partido de tipo novo, perante o ataque de vários elementos oportunistas, durante as eleições para os corpos centrais do partido. Lenin e o seu grupo obtiveram a maioria dos votos, e a partir dessa altura, ficaram conhecidos por bolcheviques, do russo bolshinstvo, maioria, e os seus opositores por mencheviques, de menchinstvo, minoria. Essa cisão marcou profundamente o movimento revolucionário da época. O aparecimento mais importante, neste segundo congresso, foi a aprovação do programa do partido. Consistia ele em duas partes, um programa mínimo e um programa máximo. Esta proposta marcaria os partidos políticos do mundo todo. O programa mínimo definia as tarefas imediatas do partido, ou seja, a derrubada da autocracia czarista, o estabelecimento de uma república, a garantia de direitos iguais para todas as nacionalidades e o seu direito à autodeterminação, a introdução do dia de trabalho de 8 horas e a abolição das práticas feudais na vida rural. O programa máximo estabelecia o objetivo último do partido, a revolução socialista e a construção de uma sociedade socialista. Não havia em qualquer outro partido naquela época um partido operário com um programa tão fundamentalmente revolucionário. A elaboração do programa máximo, pelos revolucionários marxistas russos, era assim um acontecimento importante, não só para a classe operária russa, como para o movimento trabalhista internacional em geral. Este programa permitia a construção, a longo prazo, da luta universal operária. O estabelecimento de um partido marxista revolucionário russo foi o resultado mais importante do segundo Congresso dos Sociais-Democratas Russos. E este fato foi imensamente importante na história da Revolução Russa, tanto na primeira de 1905 quanto nas de 1917. Neste período, Lenin e Stalin foram os principais agentes da Revolução. Obrigado por sua audiência. Se não é inscrito, pedimos que se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Ajude a História Vermelha a triunfar sobre os mitos do anticomunismo.